Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e estamos aqui para mais um vídeo aí do Asvide ChatGPT. Na verdade, vídeo de férias, né, de viagem, porque, né, como vocês, quem acompanha aí deve ter visto, vou passar umas 3 semaninhas fora, então eu tô deixando esses vídeos gravados, tá claro? Você tá me vendo aqui, mas eu estou longe nesse momento. Eu não falei para onde eu vou, né? Então quem quiser saber aí, acompanha lá no Instagram, que eu vou, né, ficar postando as coisas. Claro, né, quem quiser, né, por favor. Né, quem quiser ver lá, vou postar as coisas enquanto eu tiver condição, tá? Enquanto a gente tiver internet, vou mostrar as coisas lá da viagem, quem se interessar, tá? Enfim, então vou deixar uns vídeos gravados, esses vídeos de domingo, tá? Porque antigamente, né, quando eu viajava, assim, eu tentava deixar mais vídeo gravado e tal, para manter o canal, né, movimentado, não sei o que, enfim, faz parte lá do YouTube. Mas agora, sinceramente, depois que eu fechei o canal dos comentários, o canal ficou do jeito que eu gosto. Agora eu faço o que eu quero, o que eu acho que é importante, o que eu acho que é interessante, né, e não, tipo, né, movimentando a galera e tal. Tem uns outros projetos que eu não fundamentei. Então, sinceramente, eu cheguei a não fazia muito sentido ficar gravando um monte de vídeo aí. Nós estamos numa época que tá para sair os resultados do trimestre, tá para sair resultado de empresa no exterior, então não tinha muito que inventar de fazer vídeo agora, só para deixar o canal rodando assim, e falar, de boa. Fazer esses vídeos de domingo que são bem legais aí do ChatGPT. Já explico aí a série de 3 vídeos, que vai ser enquanto eu estiver viajando, o que a gente vai fazer, tá? Enfim, né? Espero que vocês continuem gostando. Eu tô curtindo porque agora é só quem curte mesmo o meu trabalho que tá aqui, né? Antigamente sempre tinha lá, caiu uns desconhecidos e tal, um pessoal meio perdido. Mas agora com os comentários fechados, né? Acho que diminui o alcance e tal. E o pessoal que gosta me acompanha, velho. Sempre foi o meu objetivo, tá? Então, dito isso, né? Esse mês de julho vai ficar desse jeito, né? Praticamente, né? Eu volto acho que já em agosto. 3 semaninhas aí com esses vídeos de domingo. E quando eu voltar, aí a gente acelera pau na máquina nos resultados que não tá saindo, tá? Então, aproveitem um período aí para descansar. Ou quando começar a sair os resultados e eu ainda estiver fora, né? Vai dando uma olhada por conta. Depois, né? Quando a gente fizer vídeo aí, dá para dar uma olhadinha, ver o que vocês acharam, o que eu achei, para dar uma comparada. Né? Quem quiser, eu vou tentar também comentar lá no Threads, né? Que começou agora, os resultados que eu consegui ir vendo, né? À medida que eles forem saindo. Então, vou tentar usar essa rede aí social agora, aproveitar enquanto ela está no começo, que não está muito contaminada, né? Vamos ver se rola. Então, vou tentar colocar comentários em vídeo, em texto lá, porque dá para fazer na viagem, né? E vídeo, obviamente, não tem como. Então, bora, sem enrolar, vamos para o nosso vídeo chat GPT de hoje. A proposta é, o título do vídeo já entrega, né? Mas o que eu pensei, já que a gente falou bastante de estratégia de investimento nesse período aí antes de eu viajar, então começou com uma live despretensiosa lá no Fundamentei e depois eu achei que foi bem legal os dobramentos, né? Dei um exemplo lá de como gerenciar uma estratégia simples, uma mais avançada, e eu vi que faltava um pouco, assim, o pessoal nunca tinha ouvido falar naquilo, né? Aí a gente desenvolveu uma estratégia simples em detalhe, mostrando na prática. Aí o último vídeo, né, que foi a live dessa semana, provavelmente, que vocês estão assistindo, né, explorando um pouco mais as diferenças, o que uma pessoa que vai ter uma estratégia mais completa precisa saber que uma pessoa de estratégia simples não, tá? Então eu achei que foi bem legal. E hoje, o que eu quero fazer? Para ficar um vídeo mais leve também, já que nós estamos viajando meio atemporal, porque eu também perco o controle do que está acontecendo. Às vezes eu pego um tema, aí sai um negócio novo enquanto eu estou viajando e o vídeo fica bizarro, né? Então eu vou fazer juntando estratégia com uma coisa que vocês adoram, um vídeo meio atemporal que eu acho que vai ficar legal, que é basicamente isso aqui, né? O que vamos perguntar para o nosso chat GPT, né? Explique sobre a estratégia. Vamos começar hoje com talvez o mais famoso de todos aí, os grandes investidores do passado, tá? E do presente, né? O Buffett está lá ainda. Explique sobre a estratégia de investimento em ações de Warren Buffett. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Lembrando, tá, pessoal? Esse lance do ChatGPT é só um pano de fundo para a gente discutir alguns temas interessantes de mercado. Tá? Ele é um gerador de textos, tá? Ele não é uma inteligência, por mais que chamem disso. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar. É uma ferramenta super legal que está evoluindo, a gente está aprendendo a usar, mas não é nada definitivo, tá? Então,
muita calma nessa hora. Agora, para isso, né, qual que é a ideia aqui? Vamos dar uma comparada, ver o que ele nos fala sobre estratégia de grandes investidores, sobre o que a gente discutiu lá, o que tem em comum, o que dá para a gente aprender. Eu sempre fui muito crítico desses conteúdos de investimento, citando esses grandes nomes aí, Buffett, Peter Lynch e tal. Por quê? Porque é ruim? Não, de jeito nenhum. É muito legal, tá? Você vê lá os livros. O Buffett não escreveu nenhum livro, né? Se eu não estou enganado. Escreveram sobre ele, na verdade, tá? Mas é interessante ler e tudo mais, mas o que eu tenho falado muito recentemente, que foi um feedback depois de ver, né, o pessoal, ver a experiência que o pessoal teve lendo os livros. Muita gente está começando, principalmente, mas mesmo quem já tem tempo de mercado, não tem uma maturidade ainda para entender bem os livros. As pessoas têm dificuldade em contextualizar o que está acontecendo para a época, para o momento que aquelas pessoas estão vivendo, para a realidade delas. Então, às vezes, esses livros acabam fazendo muito mal, tá? Então tem que tomar muito cuidado, por isso que eu nunca fui muito desse tipo de conteúdo. Mas agora, ali, um videozinho aí despretensioso de férias, né? Vamos aproveitar para falar um pouco sobre isso, para vocês não dizerem que não tem nenhum vídeo, né, falando de Buffett, de Peter Lynch e afins no canal, tá? Então vamos ver o que eles não falam, o que o ChatGPT nos fala sobre a estratégia do Warren Buffett. Né? Lembrando, né, o pano de fundo aqui é estratégia de investimento. Vamos ver se ele tem uma visão parecida com a nossa e tudo mais. Estratégia de investimento de Warren Buffett, amplamente conhecida e admirada no mundo dos negócios, investidores mais bem-sucedidos, é verdade, construiu sua fortuna, alguns princípios básicos, vamos lá. Investimento em valor. Buffett é conhecido por seguir a filosofia de investimento em valor, que se concentra em encontrar ações subvalorizadas em relação ao seu valor intrínseco. Aqui eu já tenho críticas muito sérias em relação a isso. Por quê? Tá? Primeiro, para mim, tá, empresas e ações, consequentemente, não têm valor intrínseco. São organismos dinâmicos que mudam, que melhoram, que pioram, que o que elas fazem pode ter muito valor hoje, pode não ter valor nenhum amanhã. Então, para mim, esse conceito tá errado. Tu está falando que o Buffett não sabe nada? Não, não é isso, porque de repente não é nem isso exatamente que, né, que é o ponto central da discussão. Mas para mim já começa por aí, tá? Não existe um valor intrínseco numa ação. Ela vai valer o quanto o mercado acha que ela vale, dado que ela entrega, tá? A questão do subvalorizado, isso não tem como tapar o sal com a peneira. É óbvio que, né, investir se baseia em encontrar empresas boas, né, e se você conseguir comprar elas, né, por valores interessantes, é óbvio que você vai ter um retorno melhor no longo prazo. Isso aí é tranquilo. Qual que é o grande problema? É o pessoal botar o foco do investimento no fato das ações serem subvalorizadas. Tanto que o próprio Buffett fala em várias oportunidades que é muito melhor você ter um negócio excelente num preço um pouco mais alto, assim, né, normal, do que você ir lá atrás só de barganha. Nos livros dele, ele comenta sobre alguns erros que ele cometeu nesse sentido, de ir atrás de grandes barganhas, mas que no final das contas comprar os ativos de qualidade, né, mesmo um pouco mais caro, era melhor. Atualmente, né, a gente não sabe se é o Buffett que continua gerindo lá a Berkshire, se é quem que é, se já tem uma equipe, provavelmente já tem uma equipe tocando lá, né, por conta deles, até pela idade que eles estão e tal, ele e o Munger. Mas, recentemente, cara, a Berkshire teve os ganhos todos e boa parte do patrimônio dela hoje é da Apple. E a Apple é tudo menos uma ação subvalorizada, tá? Então, esse é um ponto que precisa ser contextualizado. Principalmente porque na época, velho, que ele escreveu, que ele criou, que ele bombou lá a Berkshire Hathaway, tinha muito mais assimetria de mercado, com certeza. O acesso à informação era muito mais difícil, não tinha internet, os balanços das empresas eram complicado de achar, os balanços eram de qualidade ruim, porque você não tinha padrão contábil como tem hoje. Tá? Então, de fato, na época, isso aqui tinha um peso muito maior. Hoje em dia, o peso é muito menor, porque o mercado ele é muito mais equilibrado. Ele vai continuar tendo, né, muita variação, porque as pessoas têm expectativas diferentes sobre os ativos. Agora, a divulgação das informações, ela nivelou muito o jogo. Tá? Então, principalmente com o Graham, né, o Buffett bebeu na fonte do Graham. Né? Lá atrás teve uma estratégia de super sucesso dos Cigarette Butts. A Cigarette Butts era do Buffett, na verdade, né? Mas de comprar empresas por valores ridículos, cara, hoje você não vai achar. Tá? Não vai achar empresa por valor ridículo. Você pode achar uma empresa que está com uma, né, falta de expectativa e você identifica um negócio muito bom e tem um potencial imenso. Isso tem, sempre teve. Tá? Vai continuar tendo.
mas é um pouco mais elaborado. Não é chegar, olhar o valor patrimonial, isso aqui está negociando 10% do valor patrimonial, é só comprar e cair o dinheiro. Cara, esse mundo não existe mais. Então, esse é o ponto, talvez o principal, que precisa ser muito bem contextualizado. O mundo mudou, tá? Os anos lá, 50, 60, quando ele começou a Berkshire Hathaway, não é mais hoje em dia, tá? Então, muito cuidado com isso aí, principalmente para quem está começando e não tem essa experiência. Ele busca empresas com fundamentos sólidos, tá vendo? Fluxo de caixa consistente, vantagem competitiva, isso aí é fantástico, né? Boa administração, perfeito, né? Buffett tem muito mérito por pensar em tudo isso na época, quando o mercado para o pessoal era literalmente um cassino. Você não tinha informação das empresas, não tinha essa conexão que você comprava uma ação, você está comprando um negócio. Está comprando como se fosse uma ficha de poker lá, você comprar um código, né? E ele tem muito mérito disso. Esse ponto aqui é um ponto que mudou, já não é tão simples, tá? Mas enfim. Eu te procuro comprar ações de empresas quando elas estão sendo negociadas com desconto, né? O que a gente acabou de falar. Para mim, não existe esse conceito de valor intrínseco, tá? Existe a sua expectativa em cima do valor daquela empresa, mas não é intrínseco. Intrínseco implicaria que aquela empresa lá tem aquele valor, né? É aquilo. Tá sendo negociado por outro preço, mas ela vale tanto. E não existe esse conceito absoluto de valor intrínseco na empresa. Me desculpe aí. Mas investir a longo prazo, outro grande legado, né, que os ganhos eles vêm desse longo prazo, das empresas se transformando no longo prazo e não das ações se valorizando, tá? Isso é muito importante. Longo prazo, não se preocupa com flutuações de curto prazo, prefere investir em empresas com perspectiva de crescimento sustentável. Perfeito, né? Investimento por anos e décadas, né? De fato, não é à toa que ele é considerado aí o grande nome aí, né, do investimento de longo prazo. Análise fundamentalista, outro grande legado, as análises fundamentais, né? ChatGPT se enrosca às vezes. Tomar decisões de investimento, perfeito, estuda os fundamentos, balanços demonstrativos, para avaliar o desempenho passado e potencial futuro, muito bem colocado, tá? É um erro que eu comento bastante aqui, que o pessoal erra muito em olhar demais para o histórico da empresa, né? E não pensar no futuro, tá? Fatores macroeconômicos, tudo perfeito, né? Até na ordem de importância. Primeiro você olha a empresa, o fundamento, tudo bonitinho, excelente e tal, né? E com o cenário que é favorável, melhor ainda. Perfeito. Investir em setores familiares. Vamos ver o que está escrito aqui. Tende a investir em setores que ele conhece bem, concede investimentos em empresas como seguro, energia, consumo, bancos, consumo básico. Perfeito. Mas aqui tem que fazer umas ressalvas também. Primeiro, para o investidor amador, e quando eu digo amador, é não profissional, tá? Não investidor ruim. É claro que isso aqui é limitado, você nunca vai conhecer um setor a ponto, né, de entender assim como o gestor da empresa entende. O que não é problema nenhum, porque você não precisa entender o quanto um gestor de empresa entende daquele negócio. O que você precisa entender é o quanto a empresa está desempenhando ali. Então, você não quer saber como que a empresa vai vender mais. Esse é o problema do gestor no dia a dia. O que você faz é verificar se ela está vendendo mais, verificar se ela está ganhando market share, verificar se ela está conseguindo expandir a margem. Como que a empresa vai fazer isso? É o problema do administrador, da equipe, da diretoria, da gestão. Então, só esse comentário para contextualizar. Não tem nada de errado no que está escrito isso, mas esse é o ponto, tá? Então, você não precisa se preocupar que eu não entendo tudo a fundo, como funciona provisionamento de seguro, que é um troço super complicado contábil. Você não precisa saber isso. Você precisa acompanhar uma seguradora, como é que está o índice combinado dela, o índice combinado ampliado, o índice de eficiência, se aquela empresa tem, né, um resultado sustentável acima dos seus pares, como é que é o perfil dos seguros da empresa lá, se casa com o resultado que ela está tendo, se ela vai ter mais exposição de flow de resultado financeiro, se ela vai ter menos. É isso que você precisa entender. É um entendimento de investidor, não de empresário, certo? Então, só esse ajuste, fora isso, tudo bem. Tá? Isso aqui é interessante, você não investir em coisas que você não entende nem isso, né? Então, falou, empresa de tecnologia, eu não consigo identificar qual que tem a vantagem competitiva. São muitas, do ecossistema é amplo e eu não sei escolher a melhor, então, sei lá, eu compro a principal e fico de boa. Ok, é uma postura bem sólida, tá? Então, não precisa investir em tudo quanto é setor só porque existe, né? Tente entender o máximo possível na maior parte de setores para você ter uma carteira mais equilibrada, né? Mas também não precisa forçar a barra, beleza? Concordo totalmente. Próximo, então a margem de segurança,
importância, uma margem de segurança. Então, esse é o lance do preço que a gente já discutiu, né? Que não existe valor intrínseco, tá? Isso aqui eu traduziria, eu escreveria melhor, ó, minha petulância, tá? Com o que a gente fala muito sobre expectativa. Então, é inegável que se você pegar uma Nvidia hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, tem uma expectativa embutida nela imensa. Então, o ponto é, não é que ela com certeza não está abaixo do que seria o valor intrínseco, né? Agora, tem uma expectativa de mercado muito grande em cima dela, isso é inegável. Então, a análise que você tem que fazer é, né, essa empresa tem fundamentos, tem potenciais que vivem a expectativa que tem em cima dela, né? E aí você pode fazer um julgamento. Isso eu não vejo nada de errado, inclusive eu faço em todas as ações. Não, esse negócio é legal e tal, mas porra, tem uma expectativa imensa em cima. Se é para pagar tudo isso de expectativa, eu prefiro, né, um negócio mais animador, entendeu? E eu faço essas análises sempre. Agora, qual que é o problema? O cara bate o olho nisso aqui e vai querer achar valor intrínseco, vai usar indicadores que são super pobres, superficiais, que não representam bem o resultado da empresa, ele ignora, né, a capacidade de evolução da empresa ao longo do tempo, e aí faz um investimento ruim, tá? Então, esse eu acho que é o principal ponto sobre o Buffett, que o pessoal interpreta mal e comete os erros baseados. É a questão aí de valor intrínseco e tal, que depois ele até deu uma corrigida, uma ajustada com aquele negócio dos, né, é melhor pegar um negócio excelente a preços, né, razoáveis ou coisa assim, do que um negócio barato, ruim, mais barato, tá? E o que está sendo mostrado na prática hoje, a Berkshire Hathaway é basicamente a Apple, porra, né? Metade da empresa quase é a Apple. É uma empresa que você pode discutir sobre o valor dela, sobre a expectativa dela, mas não é uma empresa abaixo do seu valor intrínseco de jeito nenhum. Né? Evitar a especulação em modismos, isso eu concordo bem também. Buffett é conhecido por evitar investimentos especulativos, modismo no mercado, não segue as tendências de curto prazo, perfeito, né? Se concentra em investir em empresas com perspectiva de longo prazo. Isso o pessoal erra muito, né? O pessoal se influencia muito sobre o humor no mercado, o que está acontecendo, agora é empresa disso, agora é empresa daquilo, modinha dessa, modinha daquela, o Buffett pé no chão, né? Com certeza aqui está escrito por causa da bolha das .com lá nos anos 2000, né, que ele era um crítico e tal, né, das empresas de tecnologia, e estava certo, tá? Porque na época, eu não investia na época, né? Você investiu muito tempo depois, 2007. Mas na época, o que a gente vê aí de história é que o pessoal tinha uma empresa que era só um site registrado, era um registro de domínio, e nego tava abrindo capital, mas isso é óbvio que é um absurdo, não precisa ser na bolha das .com, pode ser hoje em dia. Né? Então, hoje em dia, tá cheio de empresa aí que é legal, que é inovadora, mas você vai ver que não tem um número positivo no demonstrativo. Né? Então, isso aí é válido até hoje. Não é que o mercado em alta automaticamente é uma bolha, isso o pessoal confunde, né? Entende errado. Né? Então, às vezes você pode ter um mercado em alta que vem de resultados crescentes mesmo das empresas, beleza. Né? Agora, bolha é quando o nego tá pagando bilhões num registro de domínio. É uma expectativa sem base nenhuma, aí sim, tá? Mas perfeito também, concordo e continuo aplicando o que ele fala. Então, só apenas alguns princípios muito bem legal, né? Tirando essa parte do valor intrínseco, que você vê que é um negócio mais antigo, lá do começo do Cigarette Buds, uma época que tinha essas oportunidades, né? E uma época que ele ainda estava começando, né? Você vê que o Buffett mais maduro, ele já não tem mais essa pegada. Mas tirando esse lance do valor intrínseco, que o termo valor intrínseco para mim absolutamente errado, o resto muito bem feitinho e tal. Não é à toa, né, que ele é o papa aí dos investimentos de longo prazo. Agora, uma pessoa assim, né, desarmada, despreparada, vamos dizer assim, né, entrando em contato com um livro do Buffett, assim, tem que tomar cuidado, né, para não assimilar essa parte ao invés de todo o resto que é super legal, né? Então é isso, o Buffett, assim, quero fazer vídeo simples, tá? Nada demais aí, mas para dar uma relaxada enquanto eu tô viajando. Vocês, né? Eu com certeza vou estar viajando. Mas assim, o Buffettismo, né? Tem um termo em inglês para isso. Eu acho que o maior problema é que ele se desviou muito da ideia principal do Buffett. Então você vê lá, ele tem uma carta aos acionistas da Berkshire Hathaway que é fantástica, explicando por que ela não paga dividendos. Tá? Mas a galera, você vai ver ali o Buffetterismo, a galera é louca por receber dividendos. Então é engraçado como foi dissociando com o tempo, ou sei lá, se dissociou. Muita gente fala muita bobagem em nome do Buffett, né?
Coisas que provavelmente ele nunca fez. Na verdade, ele nunca falou, porque ele não escreveu livro nenhum. Mas talvez coisas que ele nunca fez. Aquela carta lá é top que ele escreve, né, explicando por que a Berkshire Hathaway não distribui dividendos, tá? Aí o cara vai, não, mas o Buffett adora dividendos, eu vou investir em empresas que têm dividendo, e pagam dividendo também. Então o maior problema é esse, é a interpretação que as pessoas têm. Então, cuidado aí, vamos ver se ele gera um bagulho diferente. Né? Cuidado quando vocês forem ler esses livros, principalmente quanto mais antigo, mais, né, delicado, tá? E porque a contextualização é importante. Na verdade, ele colocou mais ou menos igual, né? Vamos, vamos botar e educar aí o chat GPT aqui. Então, o maior problema dele é isso. Você quer ver negócio do Buffett de qualidade, top e tal? Leia as cartas da Berkshire Hathaway. Eu já mostrei aqui. Tem todas lá no site DRI da empresa, que é fantástico. Berkshire Hathaway Letter. Vamos botar Investor Relations. Só pra vocês verem o naipe do site dos caras lá, velho. Muito bom. Isso aqui, desculpa, é o triunfo, né, do conteúdo sobre a forma, né, da preocupação da qualidade, né, sobre a apresentação. Por isso que eu me identifico com os caras. Eu, pô, tá devagar para abrir aqui. O site da Berkshire Hathaway é uma aula, né, de como a gente tem que focar. Pô, não tá abrindo mais? Ou ele tá com problema? Enfim. Mas pode procurar isso aqui, ó, Letters. Tem livros que compilaram essas cartas, né? Tem elas, o acesso público, tá? Agora eu não sei, por algum motivo não tá abrindo aqui, pode ser que tenha um problema com o site e tal, mas não é difícil de achar, tá? Mas se você quer fazer um negócio legal, de qualidade e tal, procura as cartas que eles escrevem para os acionistas da empresa. Como é uma empresa que investe em outros ativos, né? Tem muitas boas lições aí, é bem legal. Só que o que acontece? O cara vai ler uma carta, por algum motivo não tá abrindo, mas é só procurar, depois que vocês vão achar isso aí. O cara, né? Aí ele vai ter que ler em inglês várias páginas, aí o interesse, a curiosidade da pessoa some, né? É mais fácil ficar vivendo em volta da cultura do Buffett do que, né, ir atrás do verdadeiro conhecimento. Mas aquelas cartas são boas, tá? Vale bastante a pena. Né? Então esses são meus comentários sobre Buffett. É um cara relevante, com certeza. Um cara que tem um legado fantástico, tá? Um cara que para sua época foi muito à frente da sua época, mas que hoje, infelizmente, muita gente fala muita besteira em torno dele. Então, tome cuidado quando você for ler as coisas para, né, contextualizar e tudo mais, adaptar para a realidade de hoje em dia. Né? E se você quiser ir a fundo e tal lá, né, o material é aquele, é gratuito. Eu só não consegui abrir aqui agora, mas tem aí, é só procurar. E de fato vai ter conteúdo bom. Mas, né, cuidado com a cultura que se criou em volta do Buffett, que não necessariamente é o que ele fez, o que ele entregou, tá? Então é isso aí, pessoal. Os videozinhos de férias começando aí para discutir um pouquinho, né, sobre ele, uns vídeos bem de boa, tá? Mas já deu uns 20 minutos, tá bom, né? Tá bem melhor aí que a concorrência. Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo aí. Até os próximos vídeos. Até mais.